Bom, estamos de volta já aqui como sempre melhor e aqui na minha sala. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que eu acho que você já passou por isso. Você já conviveu com algum fantasma aí dentro de você, no seu emocional, na sua mente, que te paralisou de alguma forma? Bom, hoje vamos receber a Michele Costa, que é analista comportamental, e vai falar um pouquinho pra gente sobre esses tão temidos fantasmas que vêm aí, né, atormentando muitas vezes o nosso dia a dia, impedindo que a gente seja feliz de verdade. Primeiramente, muito boa tarde, Michele. Boa tarde, Bárbara. E eu quero agradecer imensamente pelo convite. É um prazer, uma satisfação e uma honra estar aqui com você. E eu já quero saber qual que é o trabalho de um analista comportamental. Claro. Eu gosto sempre de falar com relação a uma forma que as pessoas entendam. Geralmente, quando você tem alguma dor no seu joelho, você procura um médico especialista para poder te dar um diagnóstico, certo? Certo. Então, quando a gente vai ao médico, ele faz algumas perguntas, ele pede alguns exames e aí ele vai te dar o diagnóstico juntamente com um remédio para sanar o problema do seu joelho, certo? Uhum. Um analista comportamental faz a mesma coisa. Ele faz um levantamento, né, sobre todo o seu perfil comportamental e a partir disso ele entra com ações para sanar, de repente, esses sabotadores que atuam diretamente na nossa vida. E como é que a gente consegue identificar quais que são esses sabotadores, essas crenças que vêm aí fazendo com que a gente, nos impeça de viver a nossa plena felicidade? Bárbara, é uma pergunta muito interessante. O que acontece? Para que a gente possa saber, para que a gente possa identificar os sabotadores, primeiramente a gente precisa entender quem nós somos. Parte do princípio de nós entendermos qual é a nossa identidade. E a partir daí fica tudo muito fácil. E eu tenho uma dica muito bacana, muito importante para quem está nos assistindo agora, que é o seguinte. Pode passar, já que a gente gosta de saber. 95% das coisas que nós imaginamos, elas nem chegam a acontecer. Olha só, sério? Então, um monte de coisa aí que a nossa mente ela cria. E mente pra gente, é isso? A nossa mente mente, e mente muito. Então, de acordo com o que nós vivemos, ouvimos e sentimos, são formadas as nossas crenças. E a partir disso, obviamente, os nossos sabotadores, eles vêm das nossas crenças. Então, a partir disso, a gente acaba aqui criando muitas situações que não vão acontecer. 5%, geralmente, né, que a gente pode vir a imaginar, acontece de fato. Tá. Mas 95% cientificamente comprovado não acontece. É o lado bom. Então, alguma coisa tem que ser boa nesse negócio, né? Você passou por muitos fantasmas na tua vida e ao longo da tua jornada para chegar hoje a ser analista comportamental e tentar ajudar outras pessoas através da sua história? Com certeza. Bárbara, chegar aqui, na verdade, foi assim, impactante, eu diria. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa menos provável que alguém possa conhecer. Porque diante de tudo que é impossível a gente passar pela vida sem alguma tristeza, sem alguma perda, né? Então, o que acontece? Todo mundo passa por problemas, mas a diferença é o que nós fazemos com isso. O que nós fazemos com o que nos aconteceu. Então, seria muito improvável se eu tivesse dado ouvidos aos meus sabotadores. Eu jamais estaria aqui conversando com você e podendo contribuir com a vida de pessoas que nos ouvem. Então, o que acontece? Eu decidi passar por um processo, não é mágica. Eu enfrentei muitos sabotadores, né? Digamos, uma menina que vem de uma cidade periférica, né? Não tem uma estrutura familiar e os meus piores fantasmas, abandono, né? Que é complicado, né? Que é uma das coisas que a gente pode passar em vários momentos, mas assim, foi o que? Abandonou de pai, mãe? Sim. Eu costumo dizer que eu sou um milagre, porque eu sou fruto de um aborto que não deu certo. Então, existe uma rejeição. Tá tudo bem, papai tá perdoado, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. É verdade. Certo? Então, diante disso, eu comecei a minha caminhada, o meu processo. A sua história com você mesmo. Exatamente. Buscando entender quem eu era.
E foi a partir disso que eu descobri a minha missão. Muitas pessoas me perguntam sobre propósito nos meus atendimentos. Michele, eu tô perdida, eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus, me ajuda. Encontrar meu propósito, né? Tem gente que fica a vida Exatamente. inteira buscando o propósito e não vive. Posso contar algo para você? Deve contar. Eu descobri muito recentemente qual era o meu propósito. Sério? E eu vou dizer para você, pode parar de procurar. O propósito é você. Nós somos o propósito. Eu sou o propósito, você é o propósito. Uau, velho. Então, nós nascemos para uma finalidade, para honrar a Deus com as nossas vidas. E a nossa missão, ela depende de particularidades, ou seja, habilidades. No que eu sou, no que eu tenho mais facilidade. Tá. Quais são as minhas facilidades, né? Então, a missão, ela fica atrelada a isso. Então, por que muitas pessoas caminham, se sabotam? Por quê? Porque elas não entendem isso. Entendi. Elas ficam buscando algo que está dentro delas. Inalcançável. Inalcançável. Porque já tá aqui. Já tá. Nossa. Nós somos o propósito. Então, E como é que você descobriu isso? Porque você falou que foi recente, então, que você descobriu isso. Você já está trabalhando com análise, análise comportamental há quanto tempo? análise comportamental tem 3 anos. Mas você já tem uma carreira enorme, você está me falando, 15 anos aí já. Então, tem Exatamente. quase 20 anos de experiência. Liderando pessoas, com pessoas, sim, quase E aí, 20 anos. Há 3 anos com análise comportamental. E há quanto tempo você descobriu essa finalidade? Gente, é uma coisa tão óbvia. A gente parar para pensar agora, Sim. não é? Como é que você descobriu isso? Como é que foi essa descoberta? A minha descoberta foi com um encontro. Tanto que a minha metodologia ela se chama Encontro com o Destino. Que é também, né, Também o meu tema capítulo. do livro onde você também participa aqui. Sim. Vamos mostrar aqui. Esse livro onde você tem participação com mais 30 autores. É Isso, 29 autores, 29 comigo autores, 30, exatamente. São Histórias Memoráveis, o nome do livro. Tá. Como pessoas comuns transformaram fraquezas em forças. Tá. Então, isso é um presente, né? Para que as pessoas possam ser impulsionadas. Certo. Porque ninguém está livre de passar por uma situação difícil, Sim, né? imagina, é o nosso dia a dia. Exatamente. Né? A gente acorda lutando contra a gente mesmo, né? Exatamente. Então, como você me perguntou, né? Sim. Como eu descobri o meu propósito? Quando eu descobri qual é a minha essência. A única pessoa que pode falar sobre o meu propósito é quem me criou. Então, naturalmente, eu me volto ao meu Criador. Sim. E quando eu me volto a Ele... Que não é quando... pai e mãe nesse caso, Não, né? não, é algo não, muito não. mais É profundo. muito mais profundo. Porque assim, papai e mamãe, eles vão nos dar aquilo que eles têm. Ou seja, eles fazem o melhor dentro das ferramentas e conhecimento que eles têm. Então, logo, muitas situações, os nossos pais, eles tentam fazer de forma com que a gente não se frustre. Mas isso pode ser prejudicial. Exatamente. Então, assim, eles não teriam as ferramentas necessárias para que nós descobríssemos o nosso propósito, porque quem nos dá o nosso propósito é quem nos fez, Sim. é Deus. Então, quanto mais próxima dele eu estou, muito mais próximo do meu propósito. Isso vai ficando claro, muito claro, à medida que eu ganho profundidade. Tá. Então, como foi a minha descoberta? Nós somos seres espirituais, né? Eu gosto de dizer assim. Então, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Então, quando eu descobri isso, eu fiz uma análise. E dentro disso, eu descobri que todo o potencial que eu colocava dentro dos atendimentos, dentro de todo o processo que eu fazia para entregar para os meus clientes, eu descobri que eu chegava até a 2ª camada. Porque se nós somos corpo, alma e espírito, a programação... Tá faltando uma camada. A programação neurolinguística, psicanálise, psicologia, ela atua até a 2ª camada, que é a alma. Tá. Então, ficava uma de fora. Sim. Foi onde eu compilei, eu comecei a buscar todo o entendimento que eu podia, me debrucei sobre estudos, me aprofundei e foi onde eu criei essa metodologia Encontro com o Destino, onde eu atuo dentro do comportamento e também dentro da parte espiritual. Porque se nós somos seres espirituais,
eu não consigo trabalhar e gerar uma transformação. Eu consigo gerar mudança. Tá. Mas a verdadeira transformação, ao ponto de você conseguir colocar algo em um lugar e ele nunca mais voltar para aquele mesmo estado, é somente uma transformação, senão é classificado como mudança. Então foi onde eu comecei a atuar dentro da esfera também espiritual. E quando as pessoas elas vêm te procurar, deve ser aí várias vertentes de questões, né? Rejeição, como você já falou, Exatamente. abuso. A forma de tratamento, a forma de tratar isso é igual para todos? Tem uma fórmula? Não. Como é que é? Nós somos seres únicos. Não existe uma fórmula exata para cada pessoa. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, eu faço o levantamento de todas essas necessidades através do mapeamento comportamental e é onde eu consigo identificar aquilo que é necessário trabalhar. Mas eu posso dizer aqui, sem medo, Tá. uma grande maioria, uma grande porcentagem já passou por rejeição. Né? Uma grande porcentagem. Então, assim, seja na escola, com amiguinhos, seja em casa, com pai e mãe, porque muitas pessoas acham que a rejeição, ela está ligada somente ao abandono, somente ao rejeitar, mas não é verdade. A rejeição, ela está atuando em vários aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, uma mãe que, de repente, ela não tem tempo, a mãe e um pai que não tem tempo para um filho, né? Não importa o evento, o que importa é o sentimento que aquela criança dá àquele evento. Aquilo, né? Exatamente. Então, a partir desse sentimento, vai ser gerada uma crença. Então, obviamente, a mãe e o pai, na cabeça dele, está fazendo o melhor. Melhor pro filho. Pro né? filho, exatamente, para trazer o melhor para dentro da sua casa. Só que na cabeça daquela criança, a comunicação é outra. É a rejeição. E, por exemplo, é possível tratar desde criança dentro desse teu programa ou não? Tem uma Não, certa idade? Que tem uma você certa idade. Tem que esperar acontecer tudo que precisa acontecer para começar a tratar. É porque, assim, existem várias esferas. Eu respeito muito psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. São outros departamentos. Eles trabalham psique. Tá. Eu trabalho parte comportamental. Então, assim, para crianças, a gente sempre indica um psicólogo, enfim, são tratamentos completamente diferentes. Mas podem estar integrados junto com o seu trabalho? O psicólogo, ele pode também atuar com mapeamento. Sim, Tá. com certeza, o psicólogo pode. Eu não posso entrar na esfera psicológica. Tá. O contrário não pode acontecer. Não pode acontecer, Tá. exatamente. Então, assim, eu tenho parcerias com psicólogos, com amigos, né, dessa área. Certo. E quando há uma necessidade, eu acabo indicando. Então, existe sim. E aí, criança, então, seria indicado para um outro tipo de Exatamente. processo. Aqui Isso. é para uma... por exemplo, eu tenho um trabalho onde eu quero performar, Pronto. onde eu quero ter uma alta performance dentro desse meu trabalho, eu posso fazer isso. Ou eu tenho uma questão de rejeição, já fiz terapia, blá, 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 não consigo. Então, é uma coisa que eu preciso, como se eu fosse mesmo sair da minha caixinha. Pronto. É A mais gente ou vai menos abrir a caixa basicamente preta. isso. Perfeito, Bárbara. A gente Tá. abre a caixa preta e identificamos todos esses sabotadores, né? Então, cada um tem uma origem. Tá. Então, dentro disso, com o mapeamento, né, o levantamento de perfil, a gente consegue identificar aquilo que precisa ser trabalhado dentro de cada indivíduo. E agora, qual que é o ruim de não trabalhar isso? O indivíduo que vai guardando, fala, não preciso. O quão ruim vai ser para ele num determinado ponto aí da vida? No caminho para cá, eu recebi a notícia de uma pessoa muito querida que ela precisou ser hospitalizada. Porque o nível de ansiedade chegou em níveis altíssimos, que ela precisou buscar ajuda. Tá. Então, assim, a situação ruim é nós não conseguirmos viver aquela vida que nós temos preparado, que nós temos direito, né, de viver. Então, esse é o prejuízo, eu chamo de prejuízo, né? Porque se nós temos o direito de viver uma vida poderosa, uma vida abundante, de felicidade, isso não é um clichê, é uma verdade, é uma realidade preparada para nós. Então, se eu tenho essa possibilidade, por que não?
Então, existem disfunções Sim. nesses casos. E eu costumo dizer que toda disfunção, ela merece ser tratada. Então, se há, né, primeiro a gente precisa identificar. Sim. Se há uma identificação, busque ajuda. Eu sempre digo isso, porque você tem direito a viver uma vida espetacular, uma vida memorável. E tem gente também que busca ajuda, Sim. mas que não consegue sair, mesmo dentro do... O que ela tá fazendo de errado? Bom, primeiro, ela precisa querer. Não existe, ninguém muda ninguém. Eu recebo inúmeras queixas de mulheres que chegam para mim dizendo: Michele, mas você só está falando coisas para mim, mas e o meu marido? Nós estamos tratando você. Não é? Exatamente. Nós estamos tratando aquilo que te liga ao vício emocional. Tá. Nós estamos tratando o seu comportamento para que você estando bem e saudável, você vai se conectar com ele de uma forma saudável. E isso vai trazer para você benefícios no seu relacionamento. Não é ele quem muda, é você quem muda. Eu sempre digo isso a elas. Legal. Então, quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Por que a mulher é tão dependente emocionalmente de alguém, né? Porque muitas vezes a mulher, ela não consegue ficar sozinha, não gosta de ficar sozinha. Por que a mulher, ela tem essa dependência a mais? Pode existir alguma coisa relacionada ao pai, a criança ferida. Então, ela busca no relacionamento aquilo que ela não teve com o pai. Exatamente. Então, isso é uma das causas que eu realmente recebo muito. Aparece muito. Aparece muito. E é uma questão que precisa ser trabalhado, porque se você não está bem, se você não está inteira, como é que você vai entrar no relacionamento? O que você vai oferecer para esse relacionamento? Sim. É o que eu costumo dizer. Então, a gente precisa primeiramente cuidar da gente. Quando eu digo que nós cuidamos da gente, a gente passa a dar o melhor para o outro. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Isso é verdade. Então, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, tudo vai fluir, não é mesmo? Sim. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está mal, quando a gente está para baixo, o que acontece? Coisas ruins. Né? Parece que é um imã, né? Mas é um imã. Quanto mais coisas ruins acontecem, parece que vai acontecer uma atrás da outra. Mas é um imã. Não é? Pode acreditar, é um imã. Isso é espiritual mesmo? É uma coisa espiritual ou é uma coisa que envolve aí, energética, sei lá, física quântica? Também, podemos dizer que sim. É. Mas a questão a nossa fisiologia muda. Então, primeiro um pensamento, um sentimento e uma ação. Como é que eu estou reagindo? Tá. Aí, como você falou, né? Tem mulheres, por que mulheres não conseguem, de repente, ficar sozinha? Então, isso é só o resultado. Já é o final. É o final. Tá. Mas existe uma causa. E aí, dentro do teu trabalho, você consegue pegar essa causa e tratar para que a pessoa seja ali... Livre desses fantasmas. Livre, totalmente livre. E o que acontece quando você dá uma alta pro teu paciente aí? Quais que já foram aí os testemunhos que as pessoas falaram para você? Olha, agora eu vivo uma vida assim, assado. Como que é uma pessoa livre? Elas dizem que encontraram a identidade. Que elas acessaram através do meu trabalho a identidade delas. Olha que demais. E que elas podem viver essa verdadeira, essa real identidade. Porque o que acontece, Bárbara? Muitas de nós, por conta de todas as dores que nós vivemos, a gente acaba criando camadas. Sim. Então, quando a gente começa a gerar essas camadas, junto vem as máscaras. Máscaras do orgulho, fortalezas do orgulho. E a gente começa a se afastar da identidade real que nós fomos feitos para ser. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a se conectar com pessoas baseado nessas máscaras que nós mesmos criamos. Nós mesmos fizemos o serviço de criar pra gente, não é isso? Exatamente. Então, a gente passa a se conectar com certas situações que não são reais também. E aí cada pessoa tem o seu tempo de tratamento, né? Não é uma pessoa. coisa que, não,
você vai sentar. Quando que eu vou sair daqui bem? Não tem isso, né? Elas chegam querendo O milagre, né? Elas chegam querendo mágica, Mas Vá. tem tempo certo pra tudo, né? Tem pessoas que na primeira sessão eu consigo resolver. Sério? Na Sério, primeira já? Na primeira. Nossa, Michele, Na que legal. primeira. É uma intervenção, né? E na primeira sessão a gente consegue resolver. Tá. É uma regra? De forma alguma. Nunca. E tem pessoas que estão comigo há 1 ano. Olha só. Então, varia muito de pessoa para pessoa. De personalidade. De A personalidade personalidade. também influencia muito? Muito. São perfis comportamentais. E aí, o que acontece? Como eu disse, tem clientes que estão comigo há 1 ano já e eu trabalho performance. Aí eu atuo dentro de organizações também. E aí você vai traçando metas, objetivos também. Exatamente. Porque às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa, ela precisa ter um tempo ali para fazer algumas coisas. Tem que ter paciência também. Tem. Porque assim, hoje a gente está num mundo muito imediatista. Né? Onde as pessoas, eu costumo dizer, exatamente, geração miojo. Então, elas querem tudo muito rápido, tudo precisa ser muito, né, para ontem. E eu sempre digo a verdade. Tá. O processo, ele existe para isso. Então, a gente precisa passar por um processo. De tudo que eu vivi até chegar no dia e no que eu sou hoje... Sim. Eu precisei tem passar que aproveitar o processo também, né? Às vezes o processo é muito doloroso, a pessoa fala, eu não vou fazer isso porque vai doer. Mas tem que passar, não é? Eu escutei isso semana passada. Sério? Não foi de mim, tá, gente? Foi coincidência. Se você me disser que eu tenho que fazer tal coisa, eu não vou fazer. E é exatamente, às vezes, ali naquele ponto onde mais dói. É o gatilho. Ai. É o gatilho. Então, ele precisa ser desacionado. Da mesma forma que as nossas dores acionam gatilhos, a gente também tem ferramentas para desacioná-los. Então, é para isso que existe a análise, é para isso que existe um processo. E é como você disse, nós precisamos gostar, nós precisamos vivenciar o platô. É a parte mais difícil. É a parte chata. Mas depois que passa... Libertador. É um alívio, não é? Libertador. Como é libertador a gente poder viver a nossa real identidade. E muitas coisas, muitos fantasmas também estão ligados, Bá, à necessidade de agradar. Isso é verdade. Quem não sabe falar não... e vai entrando uma série de coisas ali, né? Para paralisar realmente a gente, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente não consegue dizer um não, para alguém, a gente está dizendo não para a gente mesmo. Sim. Então, eu preciso enxergar e entender, eu preciso normalizar que eu não vou agradar todo mundo. E que tá tudo bem, né? A gente não agrada a todo mundo. Pois é. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que nós precisamos focar em nós. Sim. E que isso não é egoísmo. Muitas pessoas acham. É um autocuidado, né? É um autocuidado. Michele. Olha, eu queria te agradecer o nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui uma tarde inteira falando. São vários temas, vários assuntos, mas não tem problema. Você volta, tá? Que delícia! E aí depois a quiser. gente fala mais sobre tantos outros assuntos que a gente pode conversar dentro dessa questão. Mas eu quero que você passe os seus contatos, suas considerações finais pra gente. Com certeza. E te agradecer mais uma vez. O agradecimento é todo meu, a honra é toda minha. E assim, eu fico à disposição. O meu arroba, Mulheres que Inspiram Brasil. E o meu telefone é 12-99730-0025. E eu queria dizer aqui para você que, independente da dor que você passou, você pode sim recomeçar. Conta comigo, vou segurar a sua mão. Que maravilha! Muito obrigada mais uma agradeço. vez, viu?